Este é o terceiro vídeo do curso de Adobe Animate. E nele você vai aprender a primeira técnica de desenho. Para isso, eu clico aqui em Full HD. O Adobe Animate é aberto e tem esse stage. E para iniciar, eu gosto de deixar o Fitting Window, porque aí eu tenho um pouco mais de noção do tamanho do stage. Para desenhar, é importante ter em consideração duas propriedades. Uma propriedade de fio e a outra propriedade do stroke color. Quando eu crio um objeto, ele pode ter somente o fio. Caso você queira trabalhar com as duas propriedades, precisa clicar aqui em Stroke, vou aqui escolher uma cor, e aí pronto, clico, seguro e arrasto. Ao selecionar o objeto, é importante notar que o objeto ele tem estas duas propriedades. Eu vou deixar aqui o Stroke selecionado e vou aumentar um pouco a espessura. E aí dá para notar que este objeto ele tem um preenchimento e tem um contorno. Quando eu clico sobre o objeto e arrasto, observe, o contorno não é selecionado, logo não é movido. E com o contorno é igual. Se eu clico, seguro e arrasto o contorno, o preenchimento não é selecionado, logo não é movido. Para selecionar tanto o preenchimento quanto o contorno, é importante clicar 2 vezes sobre o objeto. E aí sim, eu consigo arrastar o objeto com as duas propriedades. Bem, sabendo disto, agora vamos fazer o desenho. Para isto, vou tirar a cor do fio e vou alterar a cor do contorno. Acho que essa cor aqui está boa. Clico, seguro e arrasto para fazer uma elipse. Muito bem. Seleciono a elipse e agora eu vou alterar um pouquinho o tamanho dela. Algo assim. É importante notar que a elipse ou qualquer objeto selecionado, ele fica com uma pequena diferença de cor. E agora, tendo o objeto selecionado, é só arrastar os pontos que quero transformar. Algo assim. Nós vamos fazer um peixe. Vou criar aqui uma outra elipse. Mantenho a tecla Shift pressionada caso eu queira criar uma circunferência, e é o que eu quero. Com a ferramenta Selection, eu seleciono e arrasto o objeto segurando a tecla Alt, e aí então eu tenho uma cópia. E com a ferramenta de Transform, eu vou aumentar um pouco esta elipse. Algo assim. Bacana. Bem, o Adobe Animate é uma ferramenta de desenho vetorial. Só que ela tem uma maneira muito particular de lidar com os objetos. Então, se eu clico sobre o objeto e arrasto, ele altera a forma. Se eu clico, seguro e arrasto, eu consigo mover somente uma parte. Então, com isso eu consigo apagar partes que estão em excesso, como esta e esta. E agora, como eu quero mover esta meia-lua, eu preciso clicar 2 vezes sobre o objeto e então arrastar. Uso a tecla Alt para fazer a cópia e vou fazer a cópia desta parte aqui também. Vou aproveitar que esse objeto está selecionado, arrasto e usando a ferramenta Transform eu vou deixar ele um pouco rotacionado. Algo assim. Com este objeto vou fazer o mesmo. Arrasto ele aqui, rotaciono e vou deixar ele um pouco maior. Perfeito. Clico, seguro e arrasto esse desenho e vou deixar ele aqui. Vou deixar ele um pouco maior e perfeito. Então agora eu vou tirar os excessos. Clico aqui e apago esta parte aqui também, esta também, esta também e por fim aqui. Perfeito. Agora eu tenho algo parecido com um peixe. Usando a ferramenta de seleção, eu ainda vou trabalhar aqui com estas formas. Assim. Tá legal, bacana. Apago isto e perfeito.
clico 2 vezes na linha, porque desta forma eu tenho o objeto inteiro selecionado. Aqui na paleta Color and Style existe essa propriedade de Stroke, onde eu poderia alterar alguma das propriedades. E como eu também quero que o objeto tenha preenchimento, eu agora vou adicionar o preenchimento usando o Paint Bucket. Clico sobre ele, já existe uma cor estabelecida aqui e agora é só clicar. Perfeito. Clico 2 vezes sobre o preenchimento e aí então o objeto é selecionado o preenchimento e o contorno. E aqui na propriedade de fio, aqui eu vou escolher uma outra cor e aqui também. Com o desenho pronto, repare que ele está no Layer 1. Esse desenho ele tem algumas outras partes. E para desenhar mais outras partes, eu vou dividi-las em layers. Bem, eu vou renomear o Layer 1. Travo o Layer 1. Assim, evito de mover acidentalmente. Clico aqui para criar um Layer 2. Vou nomear aqui como base. Clico no Stroke para tirar o preenchimento do Stroke. E o fio eu vou deixar como branco. Clico, seguro e arrasto usando a tecla Shift para criar uma circunferência. Perfeito. Vou deixar ele mais ou menos aqui. Tá bom. É isso. Travo o layer. E agora com a ferramenta de elipse, então note que esse layer está travado e aí então eu não consigo desenhar mais nada sobre ele. Trabalhar com layers dentro do Adobe Animate é bem importante, porque você pode organizar da maneira que estamos fazendo e também travar os layers. Travando o layer, você evita de mover o objeto ou um desenho acidentalmente, ou então desenhar algo num layer travado. Crio um layer novo. Clico aqui em fio para alterar a cor. Vou deixar esta cor. Clico, seguro e arrasto e então agora eu tenho um objeto. Que vou deixar ele um pouco aqui assim. Perfeito. Deixo aqui travado, crio um layer novo para a boca, com uma elipse, sem o fio e com o contorno. O contorno eu vou deixar um azul mais claro, assim. Clico, seguro e arrasto, usando a tecla Shift e com a ferramenta de seleção eu vou selecionar partes do que eu não quero. Não quero isto. Não quero isto e aqui também não. Um pouquinho menos. Assim. Perfeito. Como o olho branco com o stage branco não tem contraste nenhum, clicando sobre o stage, eu ativo a propriedade de Document Settings. E aí então, aqui dentro de stage, eu consigo mudar a propriedade de cor. Perfeito. Aqui na timeline existe algumas opções de visualização do desenho. Ao clicar nesta opção de Show All Layers as Outlines, eu consigo visualizar o desenho com o contorno. E aí note que a cor do contorno do desenho é a mesma cor que está aqui no layer. E uma outra forma de diferenciar os layers é clicando nesta opção, que aí cada layer leva uma cor diferente. Muito bem. Com o desenho finalizado, clique em File, Save. Com esse quadro de diálogo, eu vou escolher aqui um lugar para salvar. Vou criar uma pasta
chamada exercícios. Dentro da pasta de exercícios, eu vou criar uma outra pasta chamada exercício 1. Dessa maneira, crio uma estrutura organizada com todos os projetos. Aqui em File Name eu vou deixar como peixe. O formato de arquivo é o FLA, que é o formato do antigo Flash. E Save. Então é isto. Espero que você tenha gostado da aula 3 do curso de Adobe Animate. E até a próxima aula.